Olá, tudo bem? Esse calor, hein? Pelo amor de Deus. Haja água, né? Tudo bem? Estamos aqui, ó, ao vivo, mais uma live literatura e essa é muito especial, mas é muito especial, sabe por quê? Porque ela fecha um ciclo. Ela fecha um ciclo. E olha só, meu pódio, Gustavo Arruda em primeiro. Hoje não foi o Renato. Tudo bem, Gu? Você tá bem? Gustavo Arruda arrasando nas atividades lá no Padlet. Olha, nosso mural tá muito bom. Fala comigo aí, Gu, se tá tudo bem? O áudio, o vídeo, tudo certo? E eu vou aqui, ó, chamar os nossos convidados. Vamos lá, tem bastante gente pra gente chamar, hein, ó. Cadê o coordenador? O coordenador falou que hoje vinha, hein? Ó, o Naldinho, o Gustavo já tá aqui, ó. Matheus, o Fê, o Henrique, a Nath, a Bia. Olha quanta gente aparece aqui de imediato. A Maia, Elô. Vambora, bora lá. Amandinha, cadê todo mundo? Cadê vocês? Cadê vocês? Vamos lá, ó. Tô aqui chamando. Vai chamando aí, Gu, também, por favor. Vai chamando. Vamos lá. Tem bastante gente. Cadê a Poli? Cadê a Duda Macedo? Cadê a Duda? Vamos lá. Cadê? Camilinha. Tô chamando, tô chamando. Bora lá, bora lá. Pronto, já chamei um monte de gente. Tá tudo funcionando perfeitamente? Então tá bom. Olha, vou abrir a janela aqui um pouquinho. Que olha, tá demais o calor, hein? Gente do céu. Ainda bem que, ó, não, tem mais gente aqui comigo. Pensei que era só você, né? Não, não apareceu o nome. Gente, ó, um minutinho que desliga o ventilador a gente derrete. Mas vambora. Hoje é simbolismo, parnasianismo, ó. Conhece? Vamos lá. Augusto dos Anjos. Ah, então olha só. Você que tá chegando agora, boa tarde, tudo bom? E nós vamos começar, é lógico que é uma live literatura falando hoje dos poetas, então nós vamos começar fazendo como? Lendo, é claro, né? Vamos ler, ué. Enquanto o pessoal vai chegando, olha só. Aí você já vai estranhar o assunto, vai falar, que escola literária é essa? É o romantismo? Presta atenção. Aí você me fala, hein, Gu, se é romantismo, hein? Ou se é o simbolismo ou parnasianismo. Você que. Ó, ouça. Vamos lá. Cadê o pessoal? Vamos lá. Ó. Versos a um coveiro. Versos a um coveiro. Gosto dos Anjos. Numerar sepulturas e carneiros, reduzir carnes podres a algarismos, tal é, sem complicados silogismos, a aritmética hedionda dos coveiros. 1, 2, 3, 4, 5, esoterismos da morte. E eu vejo em fúlgidos letreiros, na progressão dos números inteiros, a gênese de todos os abismos. Ó, Pitágoras da última aritmética continua a contar na paz ascética dos tábidos carneiros sepulcrais, tíbias, cérebros, crânios, rádios e húmeros, porque infinita como os próprios números, a tua conta não acaba mais. Boa tarde, você que está chegando agora. Vamos lá, eu fiz uma pergunta para começar, hein? Gustavo Arruda, que escola literária é essa aqui? O que você acha? Falando de morte, olha, versos a um coveiro. Você vai achar que é o quê? Oi, Matheus, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vindo. Tô aqui derretendo, né? Esse calor hoje tá, sei lá, 40 graus. Vamos lá, falem comigo. Tá funcionando, hein? Gustavo falou que tá funcionando, eu tô vendo aqui. Ele já escreveu pra mim que tá tudo funcionando normalmente. Por que eu comecei a live literatura de hoje com esses versos desse poeta? Porque olha só, esse poeta aqui, ele está entre a escola literária chamada Parnasianismo e aí você tem também uma referência do romantismo. Olha só. Então eu comecei lendo ele porque olha a crítica a esse poeta. Simbolismo, Gustavo Arruda. Gu, você não está errado. Ele está aqui, ó, no meio, entre o parnasianismo e o simbolismo, mas a gente pode dizer que ele é muito contemporâneo, né? Do
Parnasianismo. Vamos lá. Olha só, abre aspas aqui porque é uma citação. Conta Francisco de Assis Barbosa que em novembro de 2014, Jorge Soares e Heitor Lima encontraram-se com Olavo Bilac, um dos poetas que nós vamos falar hoje aqui, referência inclusive do parnasianismo. Encontraram-se com Olavo Bilac e o informaram do prematuro falecimento de Augusto. E quem é este Augusto? Perguntou Bilac. Um grande poeta, responderam-lhe, e Heitor Lima recitou o soneto Versos a um Coveiro, esse que eu acabei de recitar. Bilac sorriu superiormente e comentou, abre aspas aqui de novo, fez bem em morrer, não se pede grande coisa. Ó, Olavo Bilac falando de Augusto dos Anjos. Bilac não viveu bastante para perceber que se enganara. Os anos da guerra modificavam o gosto dos leitores e a literatura excedia o frívolo tropo de sorriso da sociedade. A literatura, ela é conhecida também assim, né, como o sorriso da sociedade. Literatura é a arte da palavra, né? Você que está chegando agora, que está começando a acompanhar as lives, nós estamos vindo de uma saga, afinal, o que é literatura? E falamos de todas as escolas clássicas, Brasil, Portugal e um pouquinho da França. E nós começamos lá no trovadorismo, humanismo, classicismo, arcadismo, barroco, respira, naturalismo, realismo, que foi a última. E essa aqui fecha todo esse bloco, que é do segundo ano do ensino médio, principalmente vocês que são meus alunos, que estão me assistindo agora ao vivo e que vão assistir depois, né? Porque eu sei que alguns vão resgatando aí depois. Enfim, então olha só, esse poeta aqui, Augusto dos Anjos, nós vamos falar mais um pouquinho dele daqui a pouco, porque eu vou começar aqui, né? Primeiro, perguntando, nós terminamos a escola literária chamada Realismo. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Você quer falar sobre essa escola? Ficou claro? Porque nós estudamos o Cortiço, nós estudamos Madame Bovary, Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí, pegando o gancho de Memórias Póstumas, né? Então, o Machado, ele diz assim, que é um livro de negativas, tanto que o livro tem um capítulo chamado de negativas, é tudo do não, tudo o que Brás Cubas não conquistou. Casamento, filho, felicidade, enfim, é um livro de negativas, né? Para ele tem algumas coisas, óbvio, muito positivas, mas o livro de negativas. Então, o realismo, ele vai realmente na realidade crua lá da sociedade, e também a gente falou um pouco do cientificismo, do naturalismo, do darwinismo social, as correntes filosóficas do período, isso tudo era realismo, certo? Nós falamos dos romances. Agora nós vamos falar dos poetas. Os parnasianos, eles são contemporâneos ao realismo. São poetas desse período também do realismo, só que eles vão em outro foco com o poema. O poema deles vai ser um resgate do poema clássico. Lembra um pouquinho lá do arcadismo? Nós falamos dos Árcades, eles fizeram toda uma retomada de Grécia, de Roma, dos sonetos. E os parnasianos também, a começar do nome, né? Você sabe por que é parnasianismo? O que são os parnasos? Hein, Gu, hein, Matheus, que estão aqui comigo, tem mais gente aí, ó. Eu tô vendo que tem mais espectadores, mas não se manifestaram aqui no chat. Se você não se manifestar no chat, eu não sei quem é. Então, bora lá. Fala comigo, né? Vamos lá, tô derretendo aqui hoje, olha. Mas tá valendo a pena, hein? Parnasianismo. Diz a lenda que esse nome é o nome tem a ver com a mitologia grega. Então, assim, tem toda uma retomada lá do clássico que eu acabei de falar. Epa, peraí, quem é que tá entrando aqui, tá falando comigo? Ah, tá, não é dúvida não, desculpa já, viu? Volta. Tudo bem? Você que tá chegando agora, boa tarde, bem-vindo. Vamos lá. O Monte Fosse dá esse nome mesmo na Grécia Central, né? Um monte em que se venerava, né, os deuses, especialmente Apolo e as musas. E aí esse monte chama Parnaso. Então, os parnasianistas, os nossos poetas, eles deram o nome para essa escola literária porque é uma referência, então, a esse lugar.
E vai aparecer a mitologia grega e vai aparecer também tudo aquilo que é a perfeição. Então, os poemas do parnasianismo, eles vão primar pela perfeição na rima, pela perfeição por ser um soneto. Então, assim, é muito diferente do realismo que nós estudamos dos romances, que vai lá a fundo, que também tem um pouco aí da psicologia que já está ascendendo, né? O romance psicológico, que já começa aí a se manifestar bastante no realismo. Então, os poetas, eles vão para um outro caminho, mas o parnasianismo é contemporâneo, é do mesmo período, ok? Então, o que eles fazem? Uma ruptura, uma volta para o clássico, certo? Lembra um pouquinho do arcadismo. Lembra que o arcadismo também primava por todo o clássico nos seus poemas, os sonetos, as formas, as perfeições, as rimas, né? O que vai ter de diferente aqui? A descrição. Então, assim, descrição de muitos objetos, assim, vão ser, assim, minuciosos em objetos. Aí o que vai valer mais não é o ser humano, não é a realidade, não é a sociedade, né? Olha só que interessante, até coloquei aqui, abre aspas, né, uma frase do Alberto de Oliveira. Você tem um trio, né, um trio aí no parnasianismo que você não pode esquecer, que vai aparecer em FUVEST, em Enem, em vestibular, em concurso. Esse trio, ele é sempre citado e sempre aparece alguma coisa sobre eles, né? Que é o Alberto de Oliveira, o Raimundo Correia e o Olavo Bilac. Eu comecei a live citando o Bilac, né? Então, olha só o que o Alberto de Oliveira fala. Abre aspas. Eu hoje dou a tudo de ombros, pouco me importa, paz ou guerra, e não leio jornais. Ele é o precursor desse movimento chamado parnasianismo. E quando ele fala que hoje, ó, eu dou a tudo de ombros, pouco me importa, a gente tem que fazer uma retomada para o nosso país. O que está acontecendo no Brasil, né? Olha só. Escravidão, já começam as revoltas, as lutas pela libertação da escravidão, abolição, né? E também a república, que está aí por vir. Então, olha só quanta coisa está acontecendo no momento. Vamos pontuar um pouquinho, né? Então, ó, parnasianismo é a escola literária no Brasil, tá? Em Portugal nós vamos falar do simbolismo. E aí toda escola literária, ela tem uma data, ela tem um marco, né? Então começa com 1880. E quem é o meu precursor? É o Alberto de Oliveira, né? Ele inclusive ele era farmacêutico, ele começou a faculdade de medicina, conheceu o Bilac nessa faculdade e ambos largaram o curso de medicina, né? Se tornaram literatos, então assim são estudiosos, acadêmicos, então são conhecedores aí da língua portuguesa, de outras línguas, de outros literatos. Então tem aí uma carreira acadêmica também bem importante. Tá bom? Dúvidas? Vamos lá? Oi, Cristina, tudo bem? Seja bem-vinda. Quem mais tá aqui comigo que não me deu oi ainda, fala comigo. Vamos lá. Que mais? Então, assim, o Alberto de Oliveira, ele vai escrever alguns poemas, então, que não tem a ver com o que a gente está estudando do realismo, né? Porque justamente ele não está interessado nesse momento social, ele está interessado realmente nos poemas. E aí eu vou começar aqui pra gente ler algumas coisinhas, né? Hoje é live sobre poemas, então hoje a gente tem que ler, né? Vamos lá para as nossas anotações, né? Tem bastante coisa. Então, olha, por exemplo, tem um poema muito conhecido que aparece sempre em algumas provas. Eu não vou ler tudo porque eu destaquei só alguns trechos, né? Que tem bastante coisa hoje. E a gente não pode passar de 50 minutos, que é o tempo de uma live, é o tempo de uma aula, né? Senão você cansa, sai. Ó, você que tá chegando, vai lá, chama seu colega, avisa aí que a live começou. Vamos lá. Olha só, Alberto de Oliveira, vaso chinês. Estranho mimo aquele vaso. Viu casualmente uma vez de um perfumado contador. Perdão, viu uma. Nossa, travou, né? Vamos lá, vaso chinês. Estranho mimo aquele vaso. Viu casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzídio, entre um leque e o começo de um bordado. Se você prestar bem atenção aqui nas palavras, olha, um vocabulário mais rebuscado, formal.
Então, o parnasianismo, ele vai primar por isso, pelo vocabulário, pelas palavras. Então, assim, muitos poemas nós vamos ler agora, nós precisamos de dicionário. Eu mesma, professora, preparando a aula, eu pego lá o dicionário, eu vou olhar, porque, assim, são palavras, assim, muito mais arcaicas, né? E aí eles têm que ter um conhecimento também da língua, vocabulário, né? E aí, então, o Alberto de Oliveira, o que ele fazia? Ao invés de ele se preocupar em retratar a sociedade como o realismo, como os romancistas, o que ele fazia? Ele começava a descrever objetos. Então, vários poemas vocês vão encontrar descrevendo objetos, vasos, né? Quadros. E o vaso chinês é um dos poemas aí que são bem conhecidos, tá? Então, estamos falando de parnasianismo, Alberto de Oliveira, que é o nosso precursor. Mas, eu sempre falo isso, né? Tem a cereja do bolo, vamos lá. E o Raimundo Correia? O Raimundo Correia já é um pouquinho mais para frente, né? Um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, do Maranhão. E ele tem uma característica, 3 fases de escrita. Você vai encontrar poemas com características do romantismo, com características do parnasianismo e com características já lá para frente do pré-modernismo. Então, ele se destaca porque ele tem 3 vertentes, ok? Então, só que assim, o que chama muita atenção? Quais são os poemas que sempre acabam se destacando, que o público gosta um pouco mais? São aqueles que têm mais pessimismo, aqueles que têm uma retomada para o romantismo. Vamos lembrar um pouquinho? O romantismo, a melancolia, né? Que hoje, né, muitos falam, o nome de hoje é a depressão. Foi o mal do século mesmo, a melancolia, um pessimismo, o desejo de morte, o macabro. Tudo isso vai aparecer no parnasianismo, especialmente aqui nas obras do Raimundo Correia, né? E aí eu separei alguns trechinhos aqui pra gente ler, olha só. Raimundo Correia, As Pombas. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tem alguma dúvida? Vamos lá. Não? Subir nos comentários, deixa eu ver. Não, tem nenhuma dúvida. Vamos lá. Você que é adolescente, ó, presta atenção. As Pombas. Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra mais outra, enfim, dezenas. Dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam e eles aos corações não voltam mais. Raimundo Correia. Então, olha só, esse aqui é um soneto. Vamos lembrar, vocês que são meus alunos, vocês que estão tendo aula, fechando o bimestre. O soneto é uma forma de poema que tem uma estrutura característica. Lembram lá das táticas que eu falo, brinco sempre do futebol? 4-4, 4-4-3-3. O que é um soneto? É um poema que tem 4 estrofes, certo? E essas 4 estrofes, elas têm que ter a mesma estrutura, de 4 versos na primeira, 4 versos na segunda, 3 versos na terceira, 3 versos na quarta. Então, é 4-4-3-3, né, Gu? Lembrou? Comenta aí, Gu, o que você lembra disso? Matheus, você também é meu aluno, é bom aluno, hein? Comenta aí. Cris, quem é você? Você é minha aluna, é mãe de aluno? Comenta aí, fala comigo. Eu tô falando a vocês porque é os que estão aparecendo aí, né? Nos comentários. Mas sempre aparece mais gente. Vamos lá. Então, ó, eu acabei de ler um soneto, As Pombas. Então, olha, presta atenção, né? Olha só a melancolia, a tristeza. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais, né? Então, e assim, as palavras, a forma, isso aqui é uma poesia parnasianista, certo? Você que está chegando agora, nós estamos falando sobre a estrutura, né?
Então, assim, as rimas, as descrições, esse apelo ao clássico. Então, vai aparecer aí os personagens da mitologia grega, eles vão aparecer, vão permear os nossos poemas, certo? E aqueles que são bem descritivos, descrevendo mesmo, assim, objetos, ok? Então, assim, o foco do parnasianismo não são as pessoas, os seres humanos, a mente, como os romancistas do realismo. O foco do parnasianismo é realmente a perfeição aí dos poemas, e assim também não tem o foco da sociedade, de ser uma crítica social. Então, assim, ele é bem descritivo, certo? Você tem no seu material didático, e eu sempre dou os créditos, né? Você tem aí no seu material didático do segundo ano, especialmente, os livros do terceiro ano também tem toda uma retomada, né? Você tem aí todas as características, ok? Tudo bem? Então, isso é para falar dos parnasianos. Agora, vamos ler, por último, para a gente ir para o simbolismo, um dos poemas do Olavo Bilac. Vamos lá. Olavo Bilac tem vários poemas conhecidos, né? Mas tem um assim que sempre aparece, que está no seu material didático, que é o que eu vou falar hoje aqui. Vamos lá. Profissão de Fé. Né? Profissão de Fé é um poema bem comprido, óbvio, eu não vou ler tudo. Vou ler aqui alguns pontos, né? Então, assim como cada profissional, ele tem a sua técnica, ele escreve, o próprio literato, ele tem a sua técnica, a sua escrita, ele tem que ter domínio da língua, domínio de gramática, das figuras de linguagem, né? Então, aqui, para construir o poema, também tem essa técnica. Então, esse poema, ele é bem conhecido e cobrado por conta disso, porque fala dessa profissão, né? Olha só, profissão de fé. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro alto relevo faz de uma flor. Então, olha o poeta falando aqui, o eu lírico falando que ele inveja o ourives quando ele escreve, porque o ourives ele é todo detalhista, né? Você pega assim uma peça, uma joia, você vê ali os detalhes, né? Então, assim, o poeta aqui crê isso aqui também, com relação ao poema, né? Tem que ser criterioso. Imito, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso corre por servir-me sobre o papel, a pena como em prata firma, corre o cinzel. Então ele está comparando a profissão dele de poeta, né, de escritor, com a profissão aqui do ourives, certo? Então olha o que ele faz com a palavra. Torce, aprimora, alteia, lima a frase, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Né? Esse é o Olavo Bilac. E tem um outro poema também, que é sempre conhecido e está no material didático de vocês. Vamos lá. Olavo Bilac. Enquanto isso, gente, vai fazendo aí as perguntas, né? As críticas. Vamos lá. Vamos perguntando, né? Isso é muito importante. Vamos ver aqui, ó, material didático do segundo ano do ensino médio, vocês que são meus alunos, né? Olavo Bilac. Mais um aqui. Enquanto vocês não perguntam nada, deixa eu ver aqui se subiu algum comentário. Não, subiu nada não. Vamos lá. Mais um aqui. Parnasianismo. Bastante informação. Vamos lá. Sabe, é igual sala de aula, né? Você prepara tudo, aí quando você vai pegar, cadê? Achei. Não, esse daqui é do Cruz e Souza.
Queridos alunos, Olavo Bilac é um dos nossos maiores poetas desse período. Tem bastante coisa, eu vou passar para vocês que são meus alunos. Nós vamos continuar as atividades já no quarto bimestre, né? Estamos encerrando o terceiro, tá bom? Então, ó, eu vou ficar só com esse aqui, porque eu separei mais do Cruz e Souza, que já é do simbolismo para vocês, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então bora lá, ó, é live, não tem como, né? A gente tem que tocar e vambora, né? Tá muito quente hoje. Vamos lá. Eu falei do Augusto dos Anjos, né? Eu comecei a live falando dele porque eu falei que ele tá no meio entre o parnasianismo e o simbolismo, certo? Tá aqui, ó. Falamos dele. E aí o que que acontece? O Augusto dos Anjos, ele morreu muito jovem, com 30 anos. E assim, ele teve alguns traumas, né? Então, isso daí reflete muito também na sua obra, nos seus livros. Ele é muito conhecido como autor de um livro só, de publicação, o livro Eu, né? O único livro publicado em vida, o restante é tudo póstumo, alguns textos que acharam, né? Mas assim, ele retrata muito aquilo que ele viveu naquela época, sentimentos, né? Então a gente é um pouco complicado de classificar. Mas ele, assim, ele tem as características do romantismo, quando ele fala do macabro. Ele tem as características do parnasianismo pela sua rima, a métrica, o cuidado com as palavras. E ele também tem algumas características do simbolismo. Então, assim, é um poeta singular que nós falamos, né? E você que chegou agora, eu comecei a live falando dele por conta mesmo da crítica que Olavo Bilac fez na época que o Augusto dos Anjos morreu, ainda porque não conhecia toda a obra dele, né? Tenho certeza que se depois pudesse assim conhecer mais, checar mais, não falaria isso. Mas enfim, então vamos lá. Vamos então para o simbolismo, datas, né? Tem que falar algumas datas. 1890 em Portugal é a data que marca o início dessa escola literária. Ó, já pulei, hein? Do parnasianismo para o simbolismo. Cadê as dúvidas? Cadê as perguntas? Ainda que o chat não suba, deixa aí a dúvida que depois eu respondo, tá bom? Mas eu não sei se de repente você que não quer perguntar, né? Vamos lá. Então, Eugênio de Castro com o livro O Aristos. Ó o nome, é tudo junto, tá? O Aristos, né? 1890 em Portugal. No Brasil, 1893, com Cruz e Souza, Missal e Broquéis, né? Outro dia o aluno perguntou, eu vi numa das aulas ali do Centro de Mídias, perguntando se eram duas pessoas, Cruz e Souza. Não, é o nome dele mesmo, né? João da Cruz e Souza, né? Então, é a obra dele chamada Missal e Broquéis, que é uma obra que tem prosa e verso, né? Missal, prosa, verso, broquéis. Marca o início dessa escola literária no Brasil, tá? Mas começou mesmo na França. Então eu sempre falo aqui na Live Literatura os nossos referenciais e pensando assim, na didática, ensino médio, então nós falamos mais de Portugal e Brasil, porque é o que está no currículo, na BNCC, é o que nós cobramos, é o que é cobrado em vestibular, mas você tem que conhecer um pouquinho mais, né? Principalmente assim as origens, né? França, por exemplo, o berço de quase toda a literatura que a gente comenta aqui, né? Olha lá, o realismo, Madame Bovary, Gustave Flaubert, né? Agora aqui nós temos o Baudelaire, com Flores do Mal, na França, né? E eu vou ler um trechinho aqui para você. Olha, Flores do Mal, né? O que isso suscita, assim, o que você pensa, né? Uma obra com esse nome, Flores do Mal, né? Vai falar bastante coisa, né? Charles Baudelaire e a modernidade na poesia. Isso aqui também é teu material, tá? O poeta francês pós-romântico Charles Baudelaire nasceu em 1821, morreu em 1867, é considerado o precursor da poesia moderna. Rompendo com os valores idealizados do romantismo, Baudelaire propunha uma poesia construída sobre outra ordem de valores. Por exemplo, o poeta via a poesia nas coisas consideradas feias ou antipoéticas, como o satanismo e certos traços da vida urbana. Então, a fuligem das fábricas, a sujeira, a miséria, a prostituição, os trabalhadores saindo das oficinas, os bêbados, os desocupados das tavernas, etc.
Além disso, rompeu com a psicologização, palavrinha difícil, né? Psicologização do eu lírico dos poemas, buscando uma abordagem mais impessoal, centrada na própria linguagem dos textos. Fecha aspas, isso aqui é uma citação do seu material didático. E aí tem um trechinho aqui de um dos poemas. É o diabo que nos move e até nos manuseia. Em tudo que repugna uma joia encontramos, dia após dia para o inferno caminhamos, sem medo algum dentro da treva que nauseia. Né? Eu escolhi essa que já vai te impactar. Então, assim, ele dá início a essa escola literária simbolismo, viu, Gu? Você que tinha perguntado aí na França, né? E aí você tem também a figura de grandes artistas, artistas plásticos da época. Hoje, né, até assim, meio que em cima da hora, eu fiz um convite para a professora Sandra participar aqui com a gente. Eu não sei se ela tá aí, se ela quer colocar alguma coisa aí no chat. Mas a gente vai preparar uma live, uma double live, em que ela vai falar um pouquinho dos artistas dessa época do simbolismo, né? Mas eu separei algumas coisinhas aqui para comentar. Você que de repente já tá tendo aula, ou você que vai ter, né? Vamos ver se dá para vocês verem um pouquinho. Olha aqui essas duas imagens, esses dois artistas aqui, ó. Olha bem esse aqui. E olha bem esse. Olha o Pegasus, né? Ver se dá para ver, olha os detalhes, né? São algumas referências de artistas. Eu tô mostrando porque, né, poema a gente lê. E agora uma obra de arte, como é que você vai, né? Se bem que poema para mim também é uma obra de arte, viu, professora Sandra, né? Literatura é a arte da palavra, então poema também é uma arte, né? A gente tem que prender esse cabelo, gente, tá muito calor. Live é assim, é ao vivo aqui agora, né? Não tem muito que... Ainda bem que vocês são meus alunos. Tô à vontade, não sei se tem mais gente diferente, mas se tiver, ó, estamos numa aula, live, bate-papo, né? Tudo isso é a live literatura. E eu tô bem à vontade, é como se eu estivesse mesmo na sala de aula com os meus alunos, né? Aqui não é debate, roda, crítica literária, é tudo junto, ó. É mistura de bate-papo, de pergunta, de aula, conhecer um pouquinho mais aí da literatura, né? Porque impossível em uma live de 50 minutos você falar de 2 ou 3 escolas literárias. Qual que é a ideia? Que você sinta vontade de ler, de ir atrás, de ter mais informações, de pegar aí as referências, né? De assim, até fazer as conexões mesmo com as aulas de filosofia, sociologia, história, arte. Então a live literatura tem esse papel, certo? Não é para ficar aqui explicando tudo, porque aí se torna uma aula, alguma coisa mais, né, digamos assim, acadêmica, regular, e os meus alunos querem uma coisa diferente. Não é isso, Gu? Responde aí para mim. Então, ó, vou citar aqui alguns dos artistas que depois a professora Sandra vai falar também, ó. Gustave Moreau, o Dillon Rendon. Eles são referências que você pode buscar, que estão engajados aí nesse movimento. Tem os impressionistas também, né? A arte impressionista, a pós e a antes, né? A impressionista, a arte nouveau, né? Que vocês devem conhecer já com a professora Sandra. E eu pus aqui também uma referência para você, somente as meninas que gostam, eu falo assim, as meninas, né, sem preconceito, mas pelas experiências com as meninas em sala de aula que gostam mais dos filmes do Leonardo DiCaprio, né? O Eclipse de uma Paixão é de 97 com Leonardo DiCaprio, né? Vai falar de do romance de dois artistas, o Verlaine e o Rimbaud. E o Rimbaud mesmo que financiou esse filme, então vale a pena. E você vai conhecer um pouquinho da história desses dois artistas, Verlaine e Rimbaud, né? Enrola, né? Aqui no francês. Mas aí você pode conhecer um pouquinho mais aí desse período, ok? Bom, se o parnasianismo tem um lema que é a arte pela arte, ou seja, os poemas vão me mostrar a arte. Então, por que a arte? A arte da palavra, que vai falar da arte de objetos, por exemplo, como a gente viu aqui com o vaso chinês, né? O simbolismo já vai trazer a musicalidade.
Então os poemas, eles vão trazer toda uma musicalidade. E para isso precisa de muita técnica, precisa dominar as figuras de linguagem, sinestesia, aliteração, tudo isso para quê? Para que o poema ele possa, na hora de você declamar, você sentir toda essa musicalidade, certo? Então assim, as artes elas se combinam muito aqui no simbolismo. Enquanto no realismo o homem estava, o escritor, né, no caso os romancistas, eles estavam preocupados com a ciência, com o cientificismo, com o naturalismo, com a razão, o simbolismo ele vai se preocupar mais com a simbologia mesmo, com o místico, com o misticismo, com a religiosidade. Então você tem até algumas coisas assim que são características de outros movimentos, né? Eles vão resgatar um pouquinho alguns valores do romantismo. O parnasianismo é uma ruptura, né, digamos assim, com os ideais românticos, certo? O simbolismo, ele já vai trazer algumas características do romantismo. Então, cada escola literária tem uma característica, né? Então, assim, mas não é assim, às 0 horas acabou uma, já começa a outra, né? Muitas elas vão ser contemporâneas. Então, quando a gente fala assim numa aula, numa dinâmica, numa live, a gente separa um pouquinho as datas e os nomes, é para você poder saber fazer realmente a análise do texto. Essa é a ideia. Que você conheça as características da época, os autores, os artistas, para quê? Para que você possa fazer uma análise melhor do texto. Quando você conhece as características da época, do escritor, do autor, você entende um pouquinho mais a cabeça, né? Por que ele escreveu, como que ele escreveu. Igual Augusto dos Anjos, que a gente já vai comentar novamente, ok? Que mais? Então, ó, tem toda uma transcendência, né, que a gente fala. Então, o simbolismo ele vai ter essa conexão, ok? Essa referência. Então, assim, a gente pode dizer que seria aí a matemática da poesia com a vida cósmica, né? Então, só falar, talvez fique meio complicado até numa live. Então, eu separei aqui alguns trechinhos pra gente ler e você entender melhor um pouquinho disso. Tudo bem? Cadê meus comentários? Quem tá chegando aí, vamos lá, fala um oi aqui pra mim, Gu. Fala aí comigo pra ver se tá subindo de novo o comentário. Se tiver dúvida, escreve, tá? Então, ó, a poesia mais a vida cósmica. Pensa um pouquinho nessas questões, né? E aí, lendo, fica sempre muito mais fácil de você entender um pouquinho mais do escritor, do autor, do seu período, né? Então, vamos ler um pouquinho. Nós estamos falando do simbolismo, você que chegou agora, né? Simbolismo e a linguagem que a gente fala, a linguagem da música, essa musicalidade presente aqui nos meus poemas, nos meus artistas, certo? Nos artistas plásticos, inclusive. Bem? Uma das referências que eu já falei, né, é o Cruz e Souza, que abre a escola literária no Brasil, para você entender um pouquinho mesmo essas referências, né, do misticismo, do cósmico, da religiosidade, né, eles não vão se aprofundar assim muito na psicanálise, na psicologia, até porque está começando esse movimento aí com os nossos romancistas, mas eles vão pensar um pouquinho aí o além, né, o além, o cosmo, o místico, tá, não é mítico, é diferente. Tá? Mito e místico tem diferença. Cruz e Souza, Cavador do Infinito. Vamos lá. Tá entrando ligação aqui, vai travando um pouquinho, né? Mas vamos lá. Cavador do Infinito. Com a lâmpada do sonho desce aflito e sobe aos mundos mais imponderáveis. Vai abafando as queixas implacáveis da alma o profundo e soluçado grito. Ânsias, desejos, tudo a fogo escrito, sente em redor nos astros inefáveis. Cava nas fundas eras sondáveis o cavador do trágico infinito. E quanto mais pelo infinito cava, mais o infinito se transforma em lava, e o cavador se perde nas distâncias. Alta levanta a lâmpada do sonho, e com seu vulto pálido e tristonho,
Cava os abismos das eternas ânsias. Olha, o cavador do infinito. Como é que você vai cavar infinito, né? E olha a ânsia. E aí eu separei também, olha só, um trechinho aqui sobre o sobre um dos nossos escritores do romantismo. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. Olha só, Gonçalves de Magalhães, né, abre aspas, Gonçalves de Magalhães assim se refere à criação dos poemas românticos. Gonçalves de Magalhães vai criar aí, ele é do romantismo, né, os poemas românticos. Quanto à forma, isto é, a construção, nenhuma ordem seguimos, exprimindo as ideias como elas se apresentarem, para não destruir o acento da inspiração. Cada paixão requer sua linguagem própria. Então, os românticos, aqui ele está dizendo que eles não tinham assim essa preocupação quanto à forma, mas os simbolistas tinham. Eles também escreviam sonetos, escreviam com as métricas, com as rimas, com as redondilhas, mas eles também tinham, sim, uma certa liberdade, né? Mas os poemas, eles eram bem construídos, igual o parnasianismo mais ainda. Muito mais preocupado com essa questão da forma, da métrica, da rima, do soneto, né? Mas aqui, ó, Cruz e Souza, ele já vai me mostrar aqui com esse poema aqui, O Cavador do Infinito, qual é a preocupação ali do ser humano, a ânsia dele, a ânsia do infinito, ok? Então aqui, esse é um dos exemplos, tá? Porque só falar as características, né, você pode ficar meio confuso, falar, nossa, mas tendo exemplos, você entende um pouquinho melhor aí a diferença. O Álvares de Azevedo, ele tem aí um quê, né, do simbolismo também, porque ele também falava essa questão do mítico, do gótico, da morte, isso daí vai aparecer no simbolismo bastante, né? Já li aí algumas coisas para quem tá chegando agora, né? Duda, tudo bem que tá chegando agora? Então, ó, Cruz e Souza, né? Os poemas dele são mais voltados para a filosofia e para a metafísica. João da Cruz e Souza, olha só, alguns dados interessantes dele. Nasceu em 1861, morreu em 1898. Santa Catarina, né? E assim, fez uma revolução por quê? Por ser negro, filho de ex-escravos, negro, e ele conseguiu um padrinho para custear os estudos, que é um dos patrões aí dos pais dele. Então, assim, Santa Catarina, ele foi, assim, uma referência. Ele também é conhecido como o cisne negro da literatura. Então, você vê que no meio, assim, que imperava mesmo o domínio dos brancos, né? Ou mulatos. O Antônio Cândido, ele fala disso, ele lembra do Cruz e Souza, né? Porque, por exemplo, Machado de Assis era mulato. E quantos que não quiseram embranquecer Machado de Assis por conta do racismo da época, né? Mas ele era mulato, filho de uma mãe portuguesa e de um pai mulato, então ele era mulato, mestiço. O Cruz e Souza não, negro mesmo, filho de neto, né? De ex-escravos e pais negros. Então, assim, é o nosso cisne negro. Uma outra alcunha, né? Um outro apelido para ele também é do... Oi, Duda. Ah, não, não é dúvida não. Subi um comentário aqui, pensei que fosse. Não, não é. Então, o nosso cisne negro, o Dante negro, né? Uma referência ao Dante Alighieri, que a gente já comentou também, autor da Divina Comédia. Então, o Dante negro ou cisne negro, né? Então, Cruz e Souza não é à toa, né? Que uma das obras dele vai marcar o início do simbolismo aqui no Brasil, ok? Então, morreu jovem, com 36 anos, tuberculoso, também igual Álvares de Azevedo lá no romantismo. A tuberculose era o mal do século mesmo, né? Quando a gente fala século XIX. Então, muitos artistas morreram por conta da tuberculose e essa doença, ela acabou aparecendo, transparecendo nas obras, por conta das dores, das insônias, das febres, né? Porque eles tinham muitos delírios. E olha, eu vou te falar que, assim, eu particularmente tive experiências mesmo pessoais, né, familiar, de um irmão que teve tuberculose. Então, assim, ele delirava mesmo, não falava coisa com coisa, tinha assim, e tinha os picos, né? Só que assim, é óbvio que eu tô falando da modernidade, então meu irmão tinha tratamento, tudo, só que muitas vezes ele interrompia o tratamento, aí a doença voltava pior.
E nessa época que nós estamos falando aqui, né, que a gente está em 1880, a gente está falando aqui da década de 80 do século 19, né, 1880. Então, os tratamentos eram, assim, eram escassos, assim, não tinha toda a ciência, toda a medicação, né? Então, eles morriam jovem mesmo. O Cruz de Souza, então, morreu com 36 anos, né? Enfim, são algumas referências importantes. Ai, Pro, eu preciso saber disso, é importante, porque quando você vai fazer uma prova, você tem que entender um pouquinho mais o texto que você está lendo, quem foi que escreveu, por quê, qual foi a motivação, né? Tanto um romancista quanto um poeta, eles não acordam assim, falam, ah, hoje eu vou escrever e pronto, vai saindo tudo daqui, né? Nós temos aí um grande crítico literário, né, o Bossi, Alfredo Bossi, e ele fala assim que o romancista não é nenhum deus para ir tirando tudo assim, né, da cabeça. Existem referências. É claro que tem inspiração, tem coisa que é nata, é da pessoa, ela pensou, ela idealizou, ela realizou ali. Mas ela tem as inspirações, ainda mais um poeta, né? Você que gosta de poema, de poesia, né? Então, você sabe bem do que eu tô falando, ok? Bom, então vamos lá. Eu separei mais um pouquinho aí, deixa eu ver a hora, né? Porque não podemos passar de 50 minutos só. Eu tenho mais 4 minutos, é o que eu preciso. É o que eu preciso. Afonso de Guimarães. Olha só, Afonso Henrique da Costa Guimarães. Afonso Henrique da Costa Guimarães. Com o pseudônimo de Alfonso Guimarães, né? Que não tem o T, é Guimarães. Alfonso Guimarães. Também aparece bastante aí no nosso material didático, em Enem, vestibular, concurso, enfim, né? E ele foi muito pra linha tipo Álvares de Azevedo, gótico, macabro, né? Ele tem aí a loucura, a questão da loucura aparecia bastante aí nos poemas simbolistas. E tem um poema dele, assim, o que eu separei aqui, que eu tenho certeza que vocês já ouviram, já leram, conhecem. Não sei, você que tá passando aí hoje, né? Que é o Ismalha, né? Vamos ler. Ismalha. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Afonso de Guimarães. Ismalha é um dos poemas mais conhecidos dele, né? Olha aí a questão da loucura. A referência a Ícaro. Eu falei das referências gregas, né? Então, assim, tem todo um retorno disso daí também. Então, olha, a questão da loucura. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. As antíteses, as metáforas. Então, assim, os poemas são recheados de figuras de linguagem e essas que vocês conhecem bem. Metáfora, metonímia, a antítese, a hipérbole, né? O exagero. Tá? Então, dá uma retomada aí, vocês que são alunos, que estão estudando aí para o vestibular, estudando para o final do bimestre, dá uma retomada, tá? Então, os meus poetas, assim, principais, né? E aí eu quero terminar falando um pouquinho do Augusto dos Anjos, porque ele estava no meio, nessa transição entre o parnasianismo e o simbolismo. Nós começamos a live falando dele e vamos terminar falando dele, né? Também morreu jovem com 30 anos, já falei, escritor de um livro só. E aí tem alguns poemas, tem um que assim é bem conhecido dele também, tá no seu material didático do segundo ano do médio. Nós temos que dar todas as fontes, né, as referências, que é o Morcego. Ele tinha uma paixão assim pelo macabro, pela noite, pelos seres noturnos, né? Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela e guime o escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo. Ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto, e vejo ainda igual a um olho, circulamente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo,
Minha alma se concentra, que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça à noite, ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Olha só, uma descrição sobre a mente humana. Então, Augusto dos Anjos, ele estava aí no meio termo, não era à toa, né? E ele também é considerado aí um pré-modernista, que é a próxima escola literária, né? E aí eu termino falando um pouquinho do último verso, né? Perguntas, dúvidas, deixa eu ver. Vão escrevendo aí que depois eu respondo, tá? Se não subiu. Para terminarmos, olha só. Augusto dos Anjos. Esse livro tem na escola, viu? Quando vocês voltarem. Versos íntimos. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Uau, forte, né? Mas, pensando aqui no poeta, vamos lá. Vencedor, para encerrar assim com chave de ouro a nossa live. Vencedor. Toma as espadas rútilas guerreiro, e a rutilância das espadas toma a adaga de aço, o gládio de aço, e doma meu coração, estranho carniceiro. Não podes? Chame então presto o primeiro e o mais possante gladiador de Roma. E qual mais pronto e qual mais presto a soma? Nenhum pôde domar o prisioneiro. Meu coração triunfava nas arenas, veio depois um domador de hienas, e outro mais, e por fim veio um atleta. Vieram todos por fim, ao todos, 100, e não pôde domá-lo enfim ninguém, que ninguém doma um coração de poeta. Ninguém doma um coração de poeta. Fiquemos por aqui então, até mais, uma boa tarde. Nós vamos dar um tempo aí com a live literatura, porque agora entra aí conselho, depois um outro bimestre, e aí nós voltaremos falando de algumas obras, ok? Obrigada, tchau, tchau, até mais, gente. Tchau, obrigada.